Fala pessoal, espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo eu quero te ajudar como escolher tua primeira guitarra. Então vou falar aqui sobre 7 pontos fundamentais antes de você comprar sua primeira guitarra. Considerando que existe uma infinidade de guitarras, acredito que o primeiro ponto e um dos mais importantes é você escolher uma guitarra que você cria um vínculo emocional com ela, um vínculo afetivo, para você poder acordar de manhã com ela na sua frente e você ter vontade de pegar ela, de tocar. Não apenas considere reviews na internet, ou custo-benefício, ou simplesmente uma recomendação de uma pessoa. Estamos falando do seu primeiro instrumento, então deve ter um vínculo afetivo forte. O segundo ponto é, não existe a guitarra perfeita. Todas as guitarras, elas têm limitações e também têm suas qualidades. E esse segundo ponto, ele deve girar em torno do primeiro. Então, considerando esse fato, você deve escolher uma guitarra que realmente ela te agrada esteticamente, já que eu suponho que você é uma pessoa que nunca tocou uma guitarra, ou talvez toque até violão, ou toque outro instrumento, mas não tenha tanta habilidade com guitarra. Então, qualquer guitarra vai servir. Na verdade, muitas vão servir, principalmente aquelas guitarras novas, né, lançadas recentemente. Terceiro ponto, o custo-benefício. Não pode ser uma guitarra muito cara, porque acredito que é desnecessário, mas também não pode ser uma guitarra impraticável. E a gente tem uma variedade tão grande de guitarras que até aquela guitarra daquele guitarrista famoso que você tanto se inspira, possa ser que exista uma réplica dessa guitarra ou algo parecido. Então você procura algo na linha do custo-benefício. Você não vai precisar de uma guitarra de alta performance, porque você não vai gravar, você não vai sair em turnê, você quer aprender. A maioria das guitarras que a gente tem servem, então vá no custo-benefício. Quarto ponto, guitarras de lojas e guitarras de internet. Guitarras de lojas costumam ser mais caras. Guitarras de internet tem um problema, você não vai sentir a pegada dela até ela chegar. Se você for em loja, você vai encontrar guitarras desreguladas com as cordas muito altas que estão desconfortáveis, porém alguns ajustes vão fazer essa guitarra ficar bem confortável. Já na internet também você corre o risco de receber uma guitarra desregulada, mas com certeza comprando na internet o custo-benefício vai ser maior. Quinto ponto, se você for escolher uma guitarra de internet, assista reviews, leia os comentários, entre em fóruns, então veja o que os usuários estão dizendo a respeito dela. Sexto ponto, guitarras com possibilidades de upgrade. Você comprando uma guitarra custo-benefício, ela vai te dar possibilidades de você fazer algumas alterações nela no futuro. Então você vai levar ela no luthier, vai comprar algumas peças melhores para ela manter melhor afinação, para ela te dar um conforto melhor. Upgrade também no som, né? Trocar de captadores para deixar o som no estilo daquele teu guitarrista, ou de repentemente de outro guitarrista que você tá gostando, que tá curtindo no momento. O sétimo ponto é o valor da revenda. Escolha guitarras que já estão bem consolidadas no mercado, porque essas tendem a se valorizar e não desvalorizar. Imagina a seguinte situação: você quer trocar de guitarra, aí você coloca um anúncio e simplesmente você não vai conseguir vender ela, porque é uma guitarra simplesmente que é uma marca que não existe mais, é uma marca que acabou se desvalorizando, porque isso também acontece. Então existe algumas marcas que estão bem consolidadas no mercado, são minhas favoritas, que eu vou citar para vocês. A primeira de todas é a Corte, ou Corte, como algumas pessoas falam. Custo-benefício imbatível, né? São guitarras feitas geralmente na Indonésia. São guitarras que as fábricas da Corte são fábricas que fabricam outras marcas maiores, como Ibanez, como PRS. Então gosto bastante dessas guitarras. Elas são extremamente confortáveis, são guitarras que elas não se desvalorizam, também não se valorizam tanto. E se você for entrar no mercado de usados, sempre vai ter alguém querendo vender essa marca por um preço mais barato. Depois tem a marca Tajima. A Tajima aqui no Brasil a gente sabe que ela realmente domina o mercado, né? Então são guitarras que elas têm uma boa reputação. É claro que existe uma versão ou outra, uma série que não é tão valorizada, não tem uma boa reputação, mas no contexto geral é uma marca que está muito bem consolidada e a gente encontra bastante no mercado de usados. Tem também as guitarras da Yamaha, que são excelentes, e tem também aquelas guitarras que são o topo de linha do custo-benefício. São as guitarras que elas carregam o nome by, Por exemplo, a Squier by Fender. A Squier é uma marca, Fender já é outra marca.
Mas pelo fato dela carregar o nome Fender no headstock, então são guitarras que são muito valorizadas no mercado de usado. E se você vê o preço de uma nova e o preço de uma usada nesses aplicativos, você vai ver que o preço tá lá em cima, né? São guitarras que realmente não se desvalorizam. E tem também a Epiphone, que já vai mais para uma linha de guitarra de Les Paul, como essa que tá aqui. É uma marca by Gibson, certo? Ela carrega o nome Gibson, mas, como eu falei, ela não é uma Gibson. Mas algumas pessoas vendem como Gibson, né? Então no anúncio, as pessoas colocam lá, guitarra Gibson. Quando você entra no anúncio, você vai ver que é uma guitarra Epiphone. Isso acaba sendo até deixando a guitarra até um pouco mais relevante. Pessoal, na verdade, se a gente for falar em tocabilidade, em conforto e até sonoridade, hoje em dia as guitarras elas estão muito próximas. Há um tempo desse eu entrei numa loja, peguei uma guitarra mais custo-benefício tipo Strindberg e peguei também uma Tajima daquela Eduard Danui, não é aquela que é a E3, se não me falha a memória, que é um extrato. Pessoal, simplesmente eu achei as guitarras muito parecidas. Então, o que você vai encontrar hoje em dia, né, no mercado de guitarras novas, são guitarras com um nível muito alto. O que a gente vai observar é que a China ela vem se aprimorando muito na construção de guitarras. Então, iniciantes não vão conseguir perceber diferença nessas guitarras feitas na China, com aquelas guitarras Fender, Gibson. E sinceramente essas diferenças elas não são tão relevantes, não deve ser tão relevante na hora de você escolher uma guitarra, até porque a gente está falando sobre aprendizado. E eu acredito que os desafios às vezes são bons para fazer você ser um bom guitarrista. Então, só para dar um exemplo aqui, eu tô aqui com a minha primeira guitarra, né? E na época eu fiz questão de uma guitarra que tivesse esse tipo de ponte flutuante. E qual é o problema? Essas guitarras são muito difíceis de se afinar. Se você for conversar com uma pessoa mais experiente, ela não vai te recomendar esse tipo de guitarra, porque é muito difícil de você afinar ela, principalmente quando a gente não sabe, né, como é que funciona isso aqui. Mas eu particularmente, eu acredito que o primeiro ponto, aquele que eu coloquei lá no começo do vídeo, ele é o mais importante. Você tem que escolher a guitarra que você vai criar um vínculo afetivo. Então vai ser aquela guitarra que te chamou a atenção, aquela guitarra do amor à primeira vista. E para concluir, cuidado se você for para o mercado de usados. A gente encontra guitarras excelentes lá no mercado de usados, né, nesses aplicativos, mas olha a condição dessa guitarra, tá certo? Se ela tá toda enferrujada ou não, né? Então dê preferência para uma guitarra que esteja realmente nova. E se possível, teste o som dela, peça pro camarada lá testar o som, para você ter certeza que essa guitarra vai funcionar. Olhe também a altura das cordas, que já imaginou tu passando horas, né, sei lá, tantas horas do teu dia tocando uma guitarra com as cordas altas, então isso vai prejudicar a aprendizagem. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Coloca aí nos comentários qual é a guitarra que você pretende escolher e não deixe de curtir o vídeo. Muito obrigado.